Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bora analisar mais uma empresa aí bem interessante. Hoje eu vou trazer a LVMH pra gente dar uma olhada. Talvez alguns não conheçam a empresa por esse nome, mas com certeza você conhece a Louis Vuitton, que é uma das empresas desse grupo. É um grande conglomerado com inúmeras empresas aí, mais de 70 marcas muito famosas e que vem passando um momento difícil aí e talvez dê uma oportunidade de entrada, tá bom? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo que seu tempo é importante. Então bora lá, pessoal. Como eu mencionei, a gente vai falar aqui da LVMH, tá? Que é um maior conglomerado de marcas de luxo do planeta, com mais de 75 marcas, sendo delas centenárias, e que ultimamente vem passando por um momento difícil, caiu 45% aí desde a sua máxima, e a gente vai dar uma olhada aí se a gente acha alguma oportunidade nela, beleza? Então a gente vai naquele esquema, vamos dar uma olhada nos números da empresa, depois a gente dá uma olhada no gráfico para ver se a gente acha algum ponto de entrada interessante, e no final a gente dá uma pincelada rápida aí para decidir se é ou não uma boa oportunidade, tá bom? Então vamos lá, como eu mencionei aqui, o grupo LVMH é um conglomerado com inúmeras marcas, muitas delas extremamente famosas, claro, a própria Louis Vuitton, e aqui a gente já vê um ponto muito positivo, né? Ela está inserida em todo um ecossistema de luxo aqui, né? Ela tem várias marcas de moda, vinhos, bebidas, perfumes, cosméticos, relógio, joalheria, enfim, todo um ecossistema aí voltado para um público aí bem seletivo de clientes, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada aqui nos números da empresa. Hoje ela é negociada aqui a 235 bilhões de euros, tá? Lembrando que ela é uma empresa francesa, né? Então a gente vai analisar ela em euro. Então só para vocês terem uma ideia, hoje a Louis Vuitton aqui é a quinta empresa mais valiosa da Europa, tá? Fica atrás da SAP, Novo Nordisk e a SML, empresas que eu já trouxe aqui no canal, e coincidentemente atrás da Hermès, que é um concorrente direto dela, então vai ser bem bacana, porque a gente vai conseguir comparar as duas empresas que têm com um valor de mercado muito semelhante aqui, em torno de 270. E lembrando, pessoal, que por muito tempo a LVMH era a empresa mais valiosa da Europa, né? Ela sofreu uma desvalorização grande aí atualmente, mas por muito tempo ela foi a empresa mais valiosa da Europa. Bom, voltando aqui aos números, a gente vê que ela paga um dividendo de 2,76, que é um dividendo bacana. Vamos já dar uma olhada aqui na página de dividendo. Por política ela tem, né, em torno de 2 e pouco de dividendo, o que é bem bacana. Tem um dividendo crescente interessante aqui e nos últimos anos foi bem legal aqui, de 2020 para 2024 ela dobrou aqui o dividendo dela, mantendo o payout ratio aqui em torno de 40, 50%, bem saudável, uma empresa bacana em relação ao dividendo. Agora vamos dar uma olhada aqui na DRE dela. Então a gente está no anual e a gente vê que ela tem uma receita crescente bem interessante. Vamos voltar aqui desde 2005, a gente vê que são números saudáveis. Ela tem, 2009 foi a crise, né, do subprime, então foi um pouco mais complicado, mas anos normais aqui, via de regra, ela sobe mais de 2 dígitos aqui, de maneira bem saudável. 2020, claro, por conta da pandemia, foi um ano complicado e 2024 foi um ano difícil e já adianto que 2025 também vai ser, e esse é o principal motivo das ações estarem caindo. Ela está passando por um momento difícil sem ter um viés macro, né? Diferente de 2020 e 2009, que tinham um cenário macro bem complexo aí, que fizeram muitas empresas darem uma derrapada. 2024 e 2025 têm sido anos relativamente normais e a Louis Vuitton tá tendo problemas, tá bom? Dando uma olhada nas outras linhas, a gente vê que o custo de mercadoria dela é bem bacana, né, em relação à receita total. Claro, isso é inerente a empresas de luxo. Eu falei um pouco disso quando eu fiz o vídeo da Ferrari, inclusive eu vou deixar o card aqui, ficou um vídeo bem bacana. Essas empresas de luxo têm facilidade de repassar custo, né, preços, aumentar o preço dos seus produtos, já que ela tem um público fiel. Eles ditam, né, o preço das coisas, e quem compra uma Ferrari ou uma bolsa da Louis Vuitton não tá comprando exatamente um produto, tá comprando um status, tá comprando uma marca. É uma situação um pouco diferente que essas empresas vivem. Dito isso, né, ela tem um lucro bruto muito saudável aqui e, consequentemente, ela tem as outras linhas também bem bacana aí, gerando um lucro líquido interessante para a empresa. Então, se a gente voltar aqui para 2005, né, a gente vê que ela tem um crescimento de lucro líquido bem interessante. Poucos anos aqui ela deu uma derrapada, mas a gente vê um crescimento bem estável ano após ano. Aqui em 2015 foi um pouco pior, mas via de regra ela tem um crescimento de lucro líquido bem interessante. E aqui, galera, um adendo aqui, uma coisa que eu gosto muito de ver nas empresas. A gente vê que 2020, por questões macro, foi um ano difícil, e eu gosto muito de ver empresas que no ano seguinte de um ano difícil já dá uma paulada aqui, ó, já cresceu 43%, em 2022 mais 23%, ou seja, são empresas resilientes que com uma série
certa facilidade superam momentos difíceis na história. Eu gosto muito de empresas assim. Vamos dar uma olhada aqui da onde vem o lucro dela. Então, como a gente mencionou, ela tem todo um ecossistema aí voltado ao mercado de luxo, e uma coisa muito interessante é que é muito bem dividido, né? Obviamente, o carro-chefe é a parte da moda, né? Principalmente liderada aí pela Louis Vuitton, mas a gente vê que as outras frentes aqui de relógios, perfumes, também desempenham muito bem aqui, ou seja, ela tem uma diversidade boa de receita. E em relação à praça, para mim também é outro ponto positivo, ela é bem dividida aí entre os continentes, Ásia, Estados Unidos, Europa, então, ou seja, ela tem várias fontes aí de receita, o que é bem bacana, e aqui a gente já encontra um pequeno problema, tá? Um dos motivos pelo qual a Louis Vuitton tem tido problema de crescer a receita é por conta da China. O mercado chinês deu uma estacionada por N motivos, desde a desaceleração lá da economia, outras marcas de luxo também, e aqui o reflexo tá aqui, pessoal. A gente pode ver que em 2023 o mercado asiático, que é o mais forte, teve um retorno de 26 bilhões, em 2024 caiu para 23 bilhões, né? Uma diferença aí de quase 10%, é muita coisa aí para uma marca igual a Louis Vuitton, sendo que a gente vê que os outros continentes ou ficaram estáveis ou até cresceram, né? Então a gente já percebe aqui que a Louis Vuitton tá com um desafio muito grande de crescimento lá na China. Dito isso, vamos já aproveitar e ver aqui a projeção de crescimento dela para os próximos anos, e como eu já adiantei, 2025 vai ser um ano difícil para ela tá prevendo uma receita menor que a de 2024, né? Ou seja, isso já tá precificado, isso ajuda a justificar por que a ação tá caindo bastante, e ela pretende a partir de 2026 retomar o crescimento, ou seja, anos um pouco difíceis aí para a LVMH. Dando uma olhada em alguns outros números interessantes aqui, da Louis Vuitton, a gente vê que o patrimônio líquido dela é bem saudável, tá? Vem crescendo de uma maneira bem generosa, ano após ano já está quase 70 bilhões, o que é muito bacana. A dívida líquida dela é uma dívida controlada, porém a gente pode notar que nos últimos anos cresceu bastante aí, mediante a política dela, né? Então, ou seja, ela já tá com 10 vezes mais dívida líquida do que ela tinha aí em 2010, 2011, e tá em praticamente metade aqui do patrimônio líquido. Como eu mencionei, é controlada, mas é sim um ponto de atenção. Fluxo de caixa da empresa também é um grande mérito, tá? A gente vê que ela saiu dos patamares de 2, 3 aqui em 2014, 2015 e já tá com 14 bilhões aqui, os melhores anos da sua história, ou seja, fluxo de caixa dela tá bem interessante. Pra gente finalizar em relação aos números da Louis Vuitton, vamos dar uma olhada no valuation e seus desempenhos de rentabilidade, e aqui pra mim vem o grande atrativo dessa ação, tá, pessoal? A gente pode ver que ela tá com valuation muito interessante. Eu estou no anual e a gente vê que hoje ela é negociada a um PL de 18,7 e é um PL bem inferior à média dos últimos anos dela, e se a gente puxar lá para 2005, a gente vê que poucos anos aqui ela negociou a PLs inferiores a 18, né? A gente tem 11 aqui, 11 aqui, mas em geral ela é negociada acima de 20, chegou até 55 aqui, ou seja, o PL dela tá bem bacana. Valor da empresa sobre o EBITDA 10,12 também é um valor bem bacana, mas para mim o grande indicador aqui é o preço sobre o fluxo de caixa. Como eu mencionei, o fluxo de caixa dela é muito saudável, hoje ela é negociada a 12,4 e esse valor aqui é bem inferior à média histórica dela, né? A gente vê que teve aqui 13 em 2015 e em relação aos outros anos é bem menor, tá? Só em 2008 aqui que era menor que 10, mas em relação ao histórico, principalmente recente aqui, a gente vê que 12,4 é um preço bem bacana aí sobre o fluxo de caixa. E outro ponto forte aqui são as margens, claro, né? Empresas de luxo costumam ter margens generosas, a Louis Vuitton não é diferente, margem bruta aqui em relação aos seus produtos é de 65, mais ou menos, né? 67%, bem bacana, gerando uma margem líquida aí de 12, 13%, que para o setor é bem bacana, bem estável, né? A gente vê que não varia muito, ou seja, um ponto positivo aqui também em relação às margens. E para a gente terminar essa questão de números, como eu mencionei, a gente pode comparar ela com a Hermès, que é uma concorrente direta aí por esse público de alta renda aí pelos produtos de luxo, e eles têm um valor de mercado bem semelhante. No momento a Hermès está sendo negociada a 243 bilhões, enquanto a Louis Vuitton a 235 bilhões. Então vamos dar uma olhada aqui rapidamente na Hermès para ver se a gente identifica algum padrão aqui, né? Então vamos lá, rapidamente aqui, ó, a receita da Hermès, a gente vê que também é uma receita crescente. 2020 também teve um ano difícil. A diferença aqui é que, diferente da Louis Vuitton, 2024 ela teve um crescimento, tá bom? E a previsão para 2025 também é otimista, assim como os próximos anos. Ou seja, aqui a gente já vê uma diferença entre as duas marcas, enquanto a Louis Vuitton, por problemas internos, né, um problema mais dela mesma, está passando por dificuldade em crescer sua receita, a Hermès não está enfrentando o mesmo desafio, e isso ajuda a justificar porque ela está sendo negociada a um valuation mais premium, né? E a gente identifica isso pelo fato de ver a receita, pessoal. A gente vê que a Hermès é uma empresa bem menor. Ela entrega aqui anualmente
torno de 15 bilhões, sendo que a Louis Vuitton entrega aqui 84 bilhões de receita, ou seja, é uma empresa bem maior e ambas estão sendo negociadas no mesmo valor. Dando uma olhada aqui no valuation da Hermès, a gente enxerga isso melhor. Olha aqui a relação de preço sobre lucro, é 53, é muito alto, não só para o setor, mas como para ela mesma, né? A gente vê que 53 é bem acima da média dela, e isso se aplica nas outras métricas também, né? Então a gente vê o valor da empresa sobre EBITDA em 33, que é um valor bem alto, o preço sobre o fluxo de caixa aqui em 47 é bem acima da média dela, ou seja, a gente tem dois parâmetros aqui, a gente tem duas empresas que têm faturamento bem distinto, né? A Louis Vuitton é muito maior, porém ela está desvalorizada, enquanto a Hermès, que tem um faturamento bem menor, está meio sobrevalorizada e no momento elas se encontram bem parelhas, mas eu vejo a Louis Vuitton como uma oportunidade melhor aí de compra, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico para ver se a gente encontra alguma coisa interessante. Então vamos lá, galera, estou no gráfico semanal sem as nossas linhas de estudo por enquanto e a gente vê que historicamente ela teve um crescimento muito interessante aqui, né? Se a gente pegar desde 2010 até a sua máxima, ela entregou mais de 1.100%, né? Então o investidor de longo prazo aí se deu muito bem. Teve poucos recuos, né, nessa subida toda, principalmente aqui na pandemia 2020. Em 2022 deu uma recuada também, porém foi aqui no auge dela, no topo, em meados de 2023, que as coisas começaram a dar uma degringolada, começou a ter uma previsão ruim de receita e o mercado não perdoou, então ela começou a entrar numa tendência de baixa aqui. Ela até chegou a fazer um topo duplo aqui e desde então ela já recuou 47%, pessoal. Deixa eu colocar aqui as nossas linhas de estudo e para o diário para a gente dar uma olhada com um pouco mais de calma. Como eu mencionei aqui, ela fez esse topo duplo, aí ela começou a engatar essa descida aqui, sendo que nessa última pernada ela deixou 40%, né, que foi coincidentemente no começo do ano, né? Então quem tá posicionado do começo do ano aí já perdeu 36% e agora ela se encontra aqui no momento bem interessante. Continuamos no gráfico diário aqui, a gente vê que ela tá sendo negociada nas partes de baixo do RSI, isso se aplica ao semanal também, né? Geralmente é nessa parte de baixo do RSI que nós encontramos boas oportunidades e na minha opinião a gente tá diante de uma oportunidade interessante, pessoal. A LVMH não é uma startup, não é uma small cap, é uma empresa aí que tem marcas centenárias e a gente tem que olhar de uma maneira um pouco diferente dela, tá? Aqui eu enxergo uma possível oportunidade, justamente porque aqui no diário ele tá num fundo triplo aqui, né? Ela fez alguns fundinhos aqui e nesse momento ela tá nessa região aqui com uma boa possibilidade de encostar nesse topo aqui uns 14%. Eu acredito que se ela perder aqui, deixa eu dar uma olhada aqui no semanal, ela deva vir aqui para os patamares da pandemia, né? Então é uma possibilidade sim que ele venha para essa região aqui, quem sabe até perca aqui para essa região, porém eu não enxergo ele perdendo muito mais valor, tá, pessoal? Como a gente viu, o valuation dela tá interessante, eu acho que se você tem intenção de ter uma marca diferenciada para médio e longo prazo, a Louis Vuitton pode ser sim uma boa possibilidade. Se ela perder aqui, ela pode entregar mais uns 10, 15, até uns 25%. Eu ficaria tranquilo de fazer algumas médias aqui no meio para melhorar o meu preço, pensando em buscar, talvez não as máximas tão rápido, tá? Mas essa região aqui, né, no meio, talvez uns 40%. Então vamos comparar aqui com o preço-alvo da própria TradingView, tá? Ele tem tendência de alto e os alvos dele são 590 a 725. Então se a gente der uma olhada aqui, 590, a gente estaria falando numa alta de 20 e pouco, e 700 e pouco aqui também, uma alta de 50%. Eu acho que é bem razoável, tá, pessoal? Eu não acho que no momento ela tenha números para voltar no curto, médio prazo para a máxima. Então, se você pensa em investir a médio e longo prazo, acho uma boa alternativa aqui para buscar pelo menos uns 40, 50%. Se esperar mais, ela tende aí em alguns anos voltar para as máximas. E se porventura você gosta de fazer um trade, né, gosta de especular, acho que tá uma região boa também. Estou no 4 horas. A gente vê, né, que ela tá nesse suportezinho bem interessante. Então, caberia sim um stop de 5, 6, 7%, tentar buscar esse topo aqui de uns 13, 14%. Eu acho que é um trade bem válido aqui, um stop curto, dá para buscar 2, 3 vezes o trade aqui. É de se pensar também, caso você goste de fazer uma operação mais curta, tá bom? Então vamos lá, pessoal, resumindo, a gente tá falando aí de uma empresa gigantesca, uma das maiores empresas da Europa, tá? O maior conglomerado de luxo. Então se você tem intenção aí de ter um setor diferente na sua carteira, que é esse de luxo, hoje eu enxergo a Louis Vuitton no momento mais interessante do que a própria Ferrari do vídeo que eu trouxe, tá? A Ferrari é sim uma empresa interessante
interessante, tá? Tem números excelentes, porém o valuation dela tá alto. A Louis Vuitton tá sim passando por um momento complexo. Quem compra as ações dela tem que entender isso, que tá entrando aí para médio e longo prazo. Porém, como a gente viu, o valuation dela tá muito interessante. Historicamente, ela costuma superar momentos difíceis da história. Então, no meu ponto de vista aqui, a gente está diante sim de uma boa oportunidade, tá bom, pessoal? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer mais uma empresa bem interessante. Eu não estou posicionado nela, porém eu vou ficar muito atento, tá? Eu vou pensar com um pouco mais de calma, porque eu acho sim que a gente está diante de uma boa oportunidade, beleza? Comenta aí se você tem a Louis Vuitton ou alguma outra marca de luxo ou qualquer outra empresa que vocês queiram que a gente dê uma analisada aqui, beleza? Do mais, vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Falou!